Acho que eu já dei bom dia para a maioria. Bem, irmãos, ontem eu falei algo com vocês que eu queria voltar nesse assunto. Pode ser? Pode ou não? Pode. Eu falei algo com vocês sobre o nosso crescimento, nossa corrida, depender fundamentalmente de nós permanecermos com os nossos olhos fixos em Jesus. Vocês se lembram disso ou não? Quantos não esqueceram? Gente, pelo amor de Deus, esquecer de ontem para hoje também é um negócio. Mas eu li com vocês Hebreus 12, lembra? De 1 a 3. Falei que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós como um carrapicho. Não é isso? A gente tem que se livrar disso e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu falei com você assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E agreguei para vocês que Jesus fez uma troca. Lembra que eu falei que ele fez uma troca? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Aí que eu queria ter chegado com vocês, né? Que é essa corrida, para você não cansar, não desanimar. Você precisa manter os olhos sempre em Jesus, sempre fixo. Ele é o autor e consumador da fé. E eu falei aqui com vocês que ele tinha uma alegria, e ele, por causa dessa alegria, ele suportou a cruz. Vocês lembram disso? E terminei dizendo assim, essa alegria somos nós. Isso parece muito humanista para alguns, né? Parece que sou humanista. Mas como assim nós? Nós. Como é que ele suportou por nossa causa? Parece uma coisa tão humanista, né? Mas deixa eu explicar uma coisa que eu acho importante, tá? Muito importante, por sinal. Eu acredito que é o que a gente precisa para essa hora aqui, para hoje de manhã. Acho até com base na conversa. É que o café da manhã sempre me inspira, tá, amados? Eu tenho o tema, mas o café da manhã sempre me inspira. Aí sentei ali com a juventude, que é mais jovem do que já foi o tempo, que a gente, em geral, não recebe ninguém com menos de 18 aqui. Mas por conta de receber Cabo Frio, a gente acabou abrindo uma exceção, né? Então, menor de 18 aqui só quando vem com papai e mamãe. Aí sem papai e mamãe, em geral, não vem. Não é assim que tem sido? Mas agora tem uma turma menor de 18. E tem até uma que está fazendo 18 hoje, acho que veio nessa fé. Eu vou com 17, mas chego lá, faz 18, fico liberado, né? Mas, se nós olharmos para essa alegria, você poderia responder assim, de várias formas mesmo. Assim, mas que alegria é? Será que alegria somos nós mesmos? Será que Deus não tem tanta maneira de se alegrar? O que você acha disso? Tem coisa que alegra o coração de Deus ou não tem coisa que alegra o coração de Deus? O que você acha? Tem ou não? Tu pega lá Marcos 10, deixa eu pegar aqui minha Bíblia aqui. Marcos 10, 21, 23. Jesus, quando confrontou lá o jovem rico e falou que o jovem rico queria ser aquele cara perfeito, lembra? Teleios, maduro. Disse que praticava tudo desde a infância, desde novinho. Era um praticante, né? Ele queria ir mais longe. Jesus simplesmente falou com ele, então você faz o seguinte, só uma coisa te falta, versículo 21. Só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres. Obrigado, filho. E você terá um tesouro no céu, depois siga-me. Ele, porém,
contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Ele falou, e os discípulos entraram, estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si. Quer dizer, eles fizeram uma conta, concluíram que nem os ricos e nem os pobres entrariam. A analogia, a parábola que Jesus usou, que alguns teólogos tentam desmistificar hoje, né? Dizem que o fundo da agulha é um portão que tem lá em Jerusalém. Inclusive, eu estava, uma ocasião com o Denise, em Jerusalém, e um moço, um brasileiro judeu, falou assim: aquele ali é o fundo da agulha ao qual Jesus se referiu quando falou com seus discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E era uma portinha muito apertada, e ele tinha aquela teoria dos teólogos modernos, que era o quê? O camelo, para passar ali, depois de uma certa hora, né, da noite, teria que tirar toda a bagagem e passar muito apertado. Essa é a explicação que a maioria dos teólogos dão, mas isso é totalmente fora do que está escrito. Aí você fala: por quê, Franca? É só seguir lendo, porque a Bíblia ela se explica. É só seguir lendo. Inclusive, eu pude conversar com ele. Eu falei: olha, você está muito perdido, querido. Você está na onda dos teólogos, irmão, você tem que ler a Bíblia. A Bíblia ela é muito clara, de que Jesus falou algo tão forte, que nem os discípulos que eram pobres se consideravam em condições de entrar. E Jesus, então, eles perguntaram, fizeram aquela perguntinha: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Quem é que pode? Jesus, olhando para ele, disse o quê? Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Jesus estava falando de algo impossível. Jesus não estava falando de algo possível. Tira lá a bagagem dos camelos e... Não, Jesus estava falando de algo impossível para ricos e para pobres. Para todos. Eu estava ali conversando com as senhoritas ali, e uma delas falou: como é difícil o reino, né? E eu falei, eu falei assim, acho que eu vou falar, não falo, para não desanimar ninguém. E aí, alguém me cutucou do meu lado. Quem que foi que me cutucou? Falou assim: fala. Foi uma das moças, acho que é a santa que está fazendo o doce lá dentro. Ela me cutucou e fala. Eu falei: tá bom, eu vou dizer, não é difícil e nem fácil. É impossível. Porque se o reino de Deus é difícil, os fortes entram, os fracos ficam de fora. Jesus não está falando de algo difícil. Jesus está falando de algo impossível para o homem. Para o homem é impossível. O homem não alcança. O que a força do homem alcança? A religião. Tu vê os caras muito religiosos, legalistas, é força. Quando ele não está na força, ele está na libertinagem, no pecado largado, chamando aquilo de fé. Porque ele não consegue ficar em santidade, na plenitude, sem o Espírito Santo. Porque a nossa dependência total para seguirmos a Jesus é do Espírito Santo. Por isso que a gente ora. A gente não ora porque a gente é litúrgico. A gente não ora porque ensina. Vamos orar, é hora de orar. Não, a gente ora porque a gente depende de Deus, irmão. Olha, uma pessoa que sabe que não pode, ela já acorda orando. Ela abre o olho, já agradece a Deus pela vida, por ter acordado, e já pede a Deus condições de viver aquele dia sem ferir a presença dele, sem pecar, sem machucá-lo. Porque, do contrário, meus irmãos, é impossível. E aí, uma santinha até falou isso,
testemunhou lá na hora do tempo que ela fazia força, e claro, quem faz força fracassa. Tentar seguir Jesus no braço, você vai fracassar, não uma vez, muitas vezes você vai fracassar. Não uma vez fracassou, você vai colecionar fracassos. A um momento você vai bem, é como aquelas pessoas que tentam fazer dieta no braço. Aí faz um tempinho, aí depois fracassa. Aí faz um tempinho, depois fala, não, agora eu vou fazer ginástica. Aí faz um tempinho, depois larga tudo. Porque tudo que exige disciplina é muito complicado para a carne. Não, agora eu vou, aí vai. Sempre dizendo que vai fazer, mas na força do braço. Aí se consegue uma coisa, se consegue. Porque o homem perseverante, mas não no que diz respeito ao reino de Deus. O reino de Deus não consegue nada. Porque o reino de Deus é impossível. Foi Jesus que falou isso. Amém? Então, eu queria dizer para você o seguinte, em vários momentos fica claro, né? Clarinho. Claro, o jovem rico saiu triste, mas eu posso dizer assim, Jesus não estava alegre naquele dia. Jesus ficou alegre, festejando? Com certeza, ele também ficou triste. Porque a Escritura diz que ele fitou o rapaz, amou o rapaz, e disse, só te falta uma coisa. Então, ele falou cheio de amor. Então, quando você, cheio de amor, diz algo e alguém não cumpre, você se entristece com aquela pessoa. Não com ela, por favor, por ela. Né? Nós não ficamos tristes com as pessoas, porque elas não são propriedade nossas. A gente não fica triste com o discípulo de Jesus, que a gente está cuidando, porque não somos donos dessas pessoas. Quando nós ficamos tristes, em geral, é por ela, por ver, coitadinha, que ela não entendeu, que ela não creu, que ela não quer. Ou então que ela está fazendo força, está caindo, ou então que ela abraçou um outro extremo. Né? Marcos diz isso. Né? Seria válido dizer assim, Jesus fica alegre quando alguém deixa tudo para segui-lo. Jesus fica alegre. Mateus 25, 21 a 23, vou pegar aqui Mateus 25, 21 a 23. O Senhor contou uma parábola e ele vai se referir assim ao servo bom e fiel. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar de quê? De quê? Da alegria, do gozo do seu Senhor. Então, você, como fez tudo certinho, vem participar da minha alegria. Como você acertou, foi fiel no pouco, eu vou colocar você no muito, vem participar da minha alegria. Então, seria alguém dizer assim, Franco, Jesus suportou, né, aquela cruz, porque em troca estava proposta para ele uma alegria de quê? De ver gente que acerta, gente fiel. Alguém poderia pegar esse texto e dizer isso, né? O que Jesus estava dizendo era alegria. Alegria, alegria. Então, a gente pode afirmar isso, né? Mas isso não tem... Isso não é um aspecto... É como olhar para um diamante. É um lado pequeno, é um lado do diamante. Mas eu acho que o fundamental é a gente olhar de novo para Hebreus. Por quê? Você tem que considerar que Hebreus 12, né, quando Jesus é chamado de autor e consumador da nossa fé, quando o texto diz isso, que em troca, né, por causa dessa alegria que estava proposta para ele, ele suportou a cruz, né, não fazendo caso da vergonha. Né, quando você olha esse texto, você precisa considerar o seguinte, que Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma carta que se fundamenta no perdão. Jesus é apresentado como o sumo sacerdote. O trabalho do sacerdote e do sumo sacerdote era produzir o quê? No povo de Israel. O que eles faziam? Sacrificavam os animais, apresentavam o sacrifício a Deus para que houvesse o quê?
Perdão. E a carta aos Hebreus, o que Hebreus vai dizer? Hebreus vai apresentar Jesus como o sumo sacerdote, aquele que entrou uma vez por todos nós, e ofereceu um único sacrifício só, um único sacrifício, que era ele mesmo. Amém? E o Pai aceitou ele, você pode dizer amém ou não? E não resta mais nenhum sacrifício para ser feito. Hebreus vai dizer isso mais de uma vez. Capítulo 6, capítulo 10. Não há mais sacrifício para ser feito. É isso que ele está tentando pregar para os hebreus. Diz assim, ó, um sacrifício já foi feito. Ou seja, aquilo que impedia você de ver o Senhor com os olhos abertos, você de adorar o Senhor, aquilo que impedia a comunhão com Deus, hoje foi resolvido. Por que foi resolvido, Franco? Porque o sumo sacerdote foi lá e fez um único sacrifício. Então, houve perdão. Por isso que eu falei com tanta certeza com vocês, assim, a alegria que estava proposta para esse sumo sacerdote, a alegria proposta é justamente a nossa presença aqui. Gente perdoada. Gente perdoada, gente que se reconciliou com ele. Deixa eu explicar outra coisa para vocês. O perdão para o homem é diferente da maneira como Deus vê o perdão para ele. O perdão para Deus tem um sentido que, se a gente alcançar, a gente muda um monte de coisa na vida. Por exemplo, perdão para o homem, às vezes o homem diz assim, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Já ouviu pessoas falarem assim? Sim ou não? É possível que a pessoa diga, não, eu te perdoo, se para lá ou para cá. Não é assim? Com Deus não é assim. O perdão de Deus é justamente para ele ter você. Deus não quer simplesmente te perdoar, ele quer você. Deu para entender o que eu estou falando? Não, acho que precisa ser mais revelado. Precisa ser mais. Você depois vai ver Hebreus 1, 3, que diz que ele purificou, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Porque é isso que está em Hebreus 12. Lembra lá, Hebreus 12 vai dizer o quê? Que a gente leu. Lembra que ele fala isso? Ele diz que ele, autor e consumador da fé. O que ele diz lá em Hebreus 12? Quem lembra? Oi, gente, vocês estão fraquinhos de Bíblia, eu vou ter que cooperar. O que diz aí? Que Jesus fez o quê? Está sentado aonde? Essa posição, sentado à destra de Deus, é a posição final onde o sumo sacerdote chegou, ofereceu seu sacrifício e estabeleceu ali. Agora, se você pegar os outros textos de Hebreus que falam que Jesus está à destra do Pai, em geral é a conclusão de perdão, purificação de pecado. E ele purificou e ele está à destra do Pai. Ele perdoou e agora está à destra do Pai. Então, o tema alegria está relacionado a esse perdão que foi dado. A essa possibilidade de você estar de volta com ele. E o texto, talvez você não tenha prestado atenção, mas um dos raros momentos, talvez seja o único momento na Bíblia, o único texto na Bíblia, que Jesus fala sobre a vontade dele. Você já viu Jesus falando sobre a vontade dele? Você tem memória de Jesus falando sobre a vontade dele em algum lugar da Bíblia? Você tem vontade? Tem. Você está falando que acabou, mas eu vou acabar mesmo. Mas antes disso, diz para mim, você tem memória onde Jesus, em algum momento da Escritura, falou sobre a vontade dele? Dele? Sempre a vontade do Pai? Mas ele não tem vontade? Sabe que ele não pediria nada ao Pai assim? Pai, eu gostaria que tu fizesse assim. Tem algum lugar na Bíblia onde Jesus tenha falado da vontade dele? Qual lugar da Bíblia que está escrito? Onde ele fala da vontade? Pai, não, da vontade dele, que ele diz claramente, essa é a minha vontade. Não, na Bíblia eu sei que está, mas qual lugar? Não. Já dissemos, ele falou, Pai,
Seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito o quê? A tua vontade. Ele não fala da vontade dele, de Getsêmani. Mas tem um lugar que ele fala. Um pouco antes de morrer, aquela oração espetacular de João, capítulo 17. No versículo 24, ele vai dizer algo tremendo. Ele vai dizer, Pai, a minha vontade. Ele fala da vontade dele. Há muitos anos, quando eu vi isso, eu tive um choque. Muitos anos eu falei, meu Deus, que terrível isso aqui. Jesus agora falou sobre o que ele queria. Mas olha a vontade de Jesus, qual é? A minha vontade é que onde eu estou, lembra que eu falei de seguir Jesus? Onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é a vontade de Jesus? É que nós estivéssemos com Ele para sempre. Onde eu estou, eu quero que eles estejam comigo. Por que a igreja é chamada de corpo de Cristo? Corpo de Cristo, porque corpo é corpo. Vocês dizem amém ou não? Agora deixa eu falar algo para entrar no teu coração e nunca mais sair. Senhor, não deixe sair nunca do coração desses amados, nunca. Toda vez, aí vou voltar ao assunto do café da manhã das meninas, se liga, moças, rapazes, tinha uns rapazes lá também. Ó, toda vez que um filho de Deus, com vergonha, se sentindo sujo, em pecado, caído, machucado, busca o Senhor para receber perdão, toda vez que ele faz isso, Jesus tem uma grande alegria por isso. E você fala, por quê, Franco? Por quê? Eu vou usar a melhor figura que eu acredito que vai entrar na tua vida, não vai sair nunca mais. Qual é? Você foi ferido, você vai e começa a tratar aquela ferida para que ela cicatrize e fique curada. Quando você vê uma ferida curada, você fica como? No teu corpo, eu estou falando do teu corpo. Como é que tu fica? Alegre. Meu Deus, que sarou. Aquela doença curou. Não precisa mais voltar ao médico, está curado. Como é que tu fica? Deixa eu te fazer uma colocação. Você já percebeu que toda vez que nós somos perdoados, é como se Jesus estivesse curando o corpo dele? Ele sabe que a maior necessidade nossa é dele. A maior necessidade do homem é do Senhor. Mas toda vez que alguém está no corpo e pecou, tem uma ferida ali, aberta, do corpo. Mas toda vez que essa pessoa experimenta o perdão de Deus, a reconciliação, aí o corpo é curado. Curado. Então, Jesus não tem nenhum problema em perdoar quem se arrepende. Nós temos, ele não. Jesus não tem nenhum problema, sabe o que é nenhum? Nenhum problema de lidar com os nossos pecados. Não tem nenhum problema. Nós temos, ele não. Não tem nada. A gente fica com vergonha, se sente o pior do mundo, acha que Jesus cansou da gente, cansou. Seria como se a tua pereba dissesse assim, eu não quero ficar legal porque eu tô cansado de dar trabalho para você. Isso não existe nunca. Você sempre quer ver a tua pereba sarada. Você quer ver sempre a tua ferida cicatrizada. Seja lá qual for, pode ser uma afta. Pode ser uma coisa qualquer, pequenininha, que te traz incômodo. Você quer aquilo restaurado no teu corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Não foi à toa que Paulo encontrou Jesus quando perseguia a igreja
E Paulo viu Jesus no caminho de Damasco e ouviu Jesus dizendo: Paulo, Saulo, Saulo, por que que você me persegue? Não, Saulo não tinha nem ideia de quem era Jesus. Caiu, quem és tu, Senhor? Não fazia ideia de quem era Jesus. Ele perseguia pessoas. Ele perseguia gente como eu e você. Ele queria maltratar os cristãos, prender os cristãos, matar os cristãos, botar no cárcere. Para isso ele estava numa outra missão, quando encontrou Jesus. Jesus não disse: Saulo, Saulo, por que que você persegue meu povo? Saulo, Saulo, por que que você persegue minha gente? Saulo, por que que você está perseguindo? Saulo, por que que você me persegue? Então, depois que Saulo virou Paulo, ele nunca mais deixou de enxergar a igreja como de fato ela é, o corpo de Cristo. Por isso que ele perguntou aos Coríntios: Cristo está dividido? Não pode estar. Então, perdão é isso. Perdão é cura. Perdão é inclusão. Qual é a grande alegria desse sumo sacerdote? Ele não apenas vê que um dia gente incrédula creria, aqueles incrédulos idólatras se converteriam a ele, mas não isso apenas, mas que haveria uma manutenção no corpo de Cristo. Porque o nosso perdão, você já sabe disso, creio, não é passado apenas. Nós temos uma provisão de perdão. Nós temos perdão para sempre. Qual é o nosso problema então, Franco? É que a gente não quer se humilhar e pedir perdão. Restaurar, a gente não quer. Mas toda vez que alguém vai perebento, vai lá cheio de trauma e pede perdão, o Senhor tem maior alegria de perdoar, porque é como se ele estivesse curando uma ferida do próprio corpo. Amém? É alegria. Então, eu não exagerei quando falei ontem com vocês que a alegria que estava proposta para ele éramos nós. Não fui humanista não, tá? Fui totalmente cristão com vocês, tá bom? Vamos para aquele intervalinho?